Você que está conosco, vamos conhecer um pouco mais de uma empresa que é um exemplo aqui para a região norte do Paraná, que é a Tamarana Tecnologia. E para falar sobre isso e os detalhes que envolvem essa operação, está conosco um dos fundadores da empresa, que é o empresário Ari Sudan. Como vai, Ari? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tudo em paz. Conta pra gente o que envolve essa operação da Tamarana Tecnologia. Olha, a Tamarana é uma empresa que nasceu em 95, né? 94 foi constituída e começou a operar em 95. E ela é uma empresa que rompeu com todo o sistema que vinha antes, que antes não era uma empresa, o ramo dela, que é o ramo de reciclagem de baterias, era feito sem nenhum cuidado, não tinha o zelo que deveria ter, né? E nós nos propomos a criar uma empresa que fosse um marco divisor, né? E foi criada a Tamarana. Então ela foi uma das primeiras empresas brasileiras a ser certificada ISO 14000, junto com grandes empresas. Aliás, só tinha grandes empresas. Ela era a única empresa menor. O resto era General Motors, Bosch, Siemens e etc., né? E nós estamos no primeiro lote, entre as primeiras 100 empresas. Uau, não é brincadeira. E hoje tem 20 mil, 30 mil, 40 mil, não sei. Mas nós Falando de somos... 30 anos depois, né? Isso, 30 anos depois. É. Nós somos pioneiros. Então começou ali. Então a gente já passou a ser um bom exemplo, né, para o Brasil todo. E eu não digo para o Brasil, viu? Eu vou falar uma coisa que pode parecer arrogância e tal, mas não é. É para o mundo. Opa! Porque nós passamos a receber visitantes do mundo inteiro. E sempre essas empresas, em todo o mundo, eram empresas assim, cinzentas, empresas, mesmo que as empresas não poluíssem, elas não tinham, era aquela empresa que parecia não tem ser cor. Triste. Parecia ser triste. Triste, não tem cor, não tem nada. E Tamarana é um spa, né? Tamarana tem 450 mil metros quadrados de área verde, com um verdadeiro jardim, né? Com muitas plantas, é um jardim muito bonito. E ela está implantada ali dentro. Então, quando eles chegaram, eles descobriram assim, que é possível fazer uma empresa ser, ao mesmo tempo, trabalhar com produtos pesados, mas ser uma empresa bonita, uma empresa que passa uma imagem muito bonita para quem visita, para quem trabalha lá. Inclusive com animais, né? Com animais, com animais. E os animais, inclusive, tem uma história, né? Que os animais, quando nós começamos, a gente é uma empresa que nunca poluiu, né? Mas, como o mercado tinha uma imagem de empresa que poluía, né? A gente chegou à conclusão que a gente tinha que mostrar aquela história, né? Não basta ser honesto, tem que parecer, né? Então a gente criou os animais sensíveis, né, à poluição e tal, os mais sensíveis nós buscamos para mostrar que ali era um ambiente sadio. Só que depois de alguns anos, não era mais necessário isso, né? Mas ele passou a fazer parte da imagem da empresa, né? Certo. É como alguém que usa barba e bigode a vida inteira e de repente tira, né? Fica diferente. Então nós não tiramos. Continuamos os animais até hoje, né? Isso é um charme a mais, né, no local. E essa empresa foi sempre, então ambientalmente, assim, uma empresa que sempre foi exemplo, né? E socialmente, porque desde o começo, como nós instalamos em Tamarana era um distrito de Londrina na época, com os recursos muito parcos, né? Não tinha recursos, né? O que é natural, né? Sempre é natural para os distritos, né? Infelizmente. E nós então assumimos o compromisso de ser um agente de transformação. Não apenas uma indústria, ser um agente de transformação. Então nós criamos vários programas sociais fantásticos, né? Hoje nós temos, esse trabalho se transformou no instituto, chama Instituto Desenvolve Tamarana. Opa! Entendeu? E nós trabalhamos para melhorar o IDH de Tamarana. E já mudamos bastante, né? Descobrimos que o problema lá era a falta de preparação de pessoas, não tinha profissionais. Então as pessoas, como não tinham profissão, não arrumavam emprego. Não arrumavam emprego, ou o emprego que arrumava era um emprego de salário mínimo, né? Então nós reformamos mais de 1000 pessoas. Nossa! Em áreas assim, todas essas parcerias com o Senai, Senar, Sebrae, todo o sistema S, né? Então, formando lá,
é uma pessoa formada com todas as exigências de um Senai da vida, por exemplo, né? E formamos pedreiro, pintor, eletricista residencial, eletricista predial, que chama, mecânico de automóvel, eletricista de automóveis, jardineiros. Para você ter ideia, um dia eu fui visitar lá, levando um amigo para fazer uma visita e fui mostrar para ele o trabalho desse instituto. Eu cheguei lá, tinha um curso de casqueamento, tratar de casco de animal, né? Você vê que parece que não é um profissional. Precisa saber para fazer. E não é um profissional que vai ganhar salário mínimo. É um profissional como um pedicure nossos aqui, né? Então, para você ter ideia aonde chega, né? Essa semana formaram só indígenas. Formaram, acho que 7 ou 8 mulheres em produção de pães, produções de doces, sabe essas coisas todas, né? Então, agora totalmente integrados ao mercado de trabalho com isso. Totalmente integrado. Então, é uma coisa que de um benefício para o município muito grande. Então, passou a ser outro grande exemplo, ganhando prêmios e prêmios, sabe, um atrás do outro, e prêmios nacionais, prêmios estaduais, né? Então, é uma empresa que vem praticando o ESG há muitos anos, antes desse tema entrar em discussão, né? Que hoje já é tá algo em discussão, mas antes nem se falava nisso, não tinha nessa sigla, né? Não existia isso. Mas nós já fazíamos, né? E um trabalho maravilhoso. Além do produto em si, que é um produto de referência e trabalha com... E muita gente pode perguntar, e a bateria reciclada, ela vai para onde? Ela vira outra bateria, vira outros produtos. Olha que sensacional, né? Ela volta 100% hoje é reaproveitável? 100%. E volta a ser um produto, ele volta a ser uma matéria-prima normal. E ela é aplicada tanto em baterias, que no mundo 85% do chumbo é destinado à produção de baterias. Isso é coisa do mundo, não é local não. E 15% é destinado às mais variadas atividades, né? Tintas, mais um monte, até cristal, produção de cristal. Envolve isso. É uma infinidade, computador, enfim, o que você quiser, uma infinidade de coisas que usa esses outros 15% do mundo todo do chumbo. Então quem passar por Tamarana, logo na entrada vai ver. Vai ver. Na entrada, não é na rodovia principal, na BR, né? Você entra para Tamarana, com 1 quilômetro você vai ver. É uma empresa bonita, a empresa marca presença, né? Você passa em frente a ela, ela tem 500 metros de frente, mas é 500 metros todo cuidado, tudo arborizado, né? Ajardinado. Né? Então, faz diferença. Faz diferença. Doutor Ari Sudã, muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns pela Tamarana Tecnologia. Obrigado. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels and any objective, be it business, travel or conversation. You could have your classes online, in one of our schools or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Muito bem. Vamos conversar agora com o João Mendonça, que está aqui com a gente, sobre a questão da idolatria aos políticos, que aqui no Brasil está na moda. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes que estão, amigos que estão nos assistindo. É um tema muito bom e sempre atual, Marcelo. Aqui no Brasil, é bom ou é ruim ter idolatria aos políticos, João? Eu acho que a pessoa tem que considerar, temos que ser gratos aos dirigentes políticos que gostam de cuidar das pessoas. A razão da política é essa governança que tem que existir no cuidado com as pessoas. E também com as coisas, com os bens também, né? As pessoas dependem, consomem bens, né? Seja lá bens que vêm da terra, bens que vêm da indústria, material de consumo em geral, para manter o corpo, né? E também o nosso vestiário, e na parte de remédio, na parte as necessidades de locomoção, que são os carros, aviões e tal. Então é isso. Então o político que tem que ser considerado, o político que nós, eleitores, temos que ser gratos com eles quando eles cuidam das pessoas. Agora você, eu ou alguém, idolatrar um político, colocar acima de Deus praticamente, isso é errado, não é? Em primeiro lugar, Deus, né? Em segundo lugar, Deus. Terceiro, também Deus. As pessoas, elas vêm, nós elegemos as pessoas que vêm do povo para cuidar do povo, não é? Veja o que está acontecendo aí mundo afora, Marcelo. Não é? As pessoas assumem cargos importantes em nome da democracia, né? Mas quando chegam ao poder, não tem democracia nenhuma. Eles vão querer imprimir aqueles compromissos que eles têm, que na maioria das vezes não atende ao interesse popular, ao interesse do povo. E é o povo quem produz, é o povo quem paga, quem recolhe os impostos, é o povo. E o dinheiro desses impostos, que era para reverter em benefício da comunidade, muitas vezes eles estão longe disso, né? Então a idolatria, ela não faz bem. Faz bem o eleitor, faz bem o cidadão, mesmo que ele tenha suas decisões, opções, né? O querer de cada pessoa, querer gostar de um bom político, de um bom dirigente, né? Isso é bom. Agora, idolatrar ele, independente do que ele esteja fazendo, se o cara faz bem, ótimo, vamos valorizar o bem que ele está fazendo, conduzindo. Se ele não faz bem, ele tem que ser corrigido perante a justiça, a lei, que é aprovada pelo Congresso Nacional, que é aprovado pela Assembleia Legislativa, que é aprovado pela Câmara de Vereadores. São leis aprovadas pelos eleitos que nós colocamos lá. Então, eles precisam trabalhar pelo povo. E não vamos idolatrar, não. E o povo precisam votar, é lógico, no candidato, mas, acima de tudo, no projeto que cada candidato representa. Por exemplo, o que quando aparece um candidato para pedir o voto numa reunião, num evento ali, né? Num comício, numa campanha política, o eleitor precisa estar atento, detectar o que ele representa, o que ele quer com o teu voto. Porque o teu voto é uma arma importante. O teu voto é verdade. É uma arma importante para colocar essa pessoa lá. Sem o voto teu, ele não vai chegar lá. Agora, você votar ali porque o cara falou bem, porque deu o tapinha nas costas, porque falou que ele nunca vai fazer. Você tem que também ter um pouco de discernimento. Boa palavra, hein? Discernimento. O discernimento. Que muitas vezes eles que estão lá nem se lembram da gente. Então é uma falta de reconhecimento. Verdade. Discernimento, reconhecimento, tudo isso essa governança que a gente está aí, que nós estamos ávidos há tanto tempo para que aconteça. Falando da guerra Israel-Irã, acabou mais rápido do que muita gente esperava, né? O que você achou? Eu achei bom, o mundo inteiro gostou.
O mundo inteiro gostou disso porque é dinheiro da comunidade, é dinheiro do povo. E nessa globalização, todo mundo tem um pouquinho do seu dinheiro lá inserido nessas batalhas, né? Veja que são tantas armas tecnológicas, não sei o quê. Isso leva tempo para estudar de dinheiro e é dinheiro do povo. Essa mesma iniciativa deveria ter acontecido há muito tempo, quando começou lá a guerra Rússia com a Ucrânia, porque na verdade foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, né? Em busca de um território rico que eles invadiram ali. Né? Então não pode. Já era para ter acabado essa guerra. Já era para ter acabado, se fosse o mesmo interesse, né? E com outras guerras mundo afora, né? É verdade. Então é isso que a gente também tem que estar atento e consciente onde está indo o nosso dinheiro. Ô, João, vamos falar de um assunto local aqui, que saiu na imprensa aí, que é a questão da prefeitura, que é agora leiloar, né, as vielas que existem nos bairros em Londrina. O que você acha? É viável isso? Eu acho que não, Marcelo. Eu acho que não é viável, dependendo de algum caso muito interessante para a comunidade, especialmente para as pessoas daquele bairro, daquele quarteirão. Londrina é uma cidade que tem uns quarteirões enormes, especialmente ali no Xangri-Lá, no Jardim do Sol, no Jardim Califórnia, São Exílio, aqueles lugares todos, que no passado foram... Hoje não está acontecendo mais isso. Muito difícil você ver hoje um loteamento novo com vielas, né? Mas no passado foi feito muito isso, né? E essas vielas servem para que as pessoas utilizem, né? E daí, muitas vielas, acho que mais de 50% delas, têm o posteamento, a fiação elétrica que precisa de manutenção, né? Dá um vendaval, dá um problema na rede. Por onde vai passar esses carros, seja da Copel ou outra empresa, dependendo do Você, João, liderou um movimento quando o prefeito Wilson Moreira quis fazer isso lá no passado, lá na Zona Sul. Isso. Contrário, né? Então, lá na Zona Sul, nós, da comunidade, que pavimentamos as vielas do Ouro Branco. Eu vou até te mandar uma foto. Era terra. Toda a cidade era terra. E daí surgiu uma conversa ali, um fake da época, que não era fake, era verdade. E daí, eu fui lá com o pessoal. Né? Falar com o Wilson Moreira. Convidei um comerciante, um industrial, uma dona de casa, um professor. Fomos lá em uma equipe. Aí ele confirmou que era verdade. Falei, doutor Wilson, não faça isso. Lá no Ouro Branco o senhor não vai fazer isso. Nós vamos construir. Porque eu falei para ele, pedi para ele pavimentar. Ele falou assim, não, eu não vou pavimentar, eu quero vender. Eu digo, então lá no Ouro Branco o senhor não vai vender. E nós vamos construir, calçar, concretar as vielas. Estão lá até hoje. O mesmo concreto que nós fizemos há quase 40 anos atrás, está lá no Ouro Branco, que liga o posto de saúde, a igreja, ao Hospital Zona Sul. Sem essa viela, colocaria o pessoal lá na Guilherme de Almeida e na Magnólias. Mais confusão. Já teria morrido muita gente por conta da quantidade de pessoas transitando. No Jardim Califórnia mesmo, se tirar Califórnia as vielas... também. Se tirar as vielas do Califórnia, vai ficar quase 1 quilômetro para dar uma volta no quarteirão. João Mendonça, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço pelo momento. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started.
Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Agora é a hora de você acompanhar com a gente aqui a série Sucessão Familiar, aqui no programa com Otávio Scandelai. Boa noite, Scandelai, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão e irmã. Estamos aqui novamente, como fazemos todos os sábados, para falarmos de uma matéria interessante, uma matéria fascinante, que é a sucessão familiar. Como esse tema ele é totalmente abrangente, ele é muito grande, não tem fim. É amplo demais. Esse é amplo demais. Mas hoje a gente vai ler uma matéria que o Ronan Velevisque Botelho escreveu na Folha de Londrina, Espaço Aberto, A Vida Eterna em um Mundo de Começos e Fins. Então, Marcelo, a gente pode ler isso aqui, Marcelo? Vamos ler? Para depois comentar. Exatamente. Ele diz assim: vida. A morte não é o contrário da vida. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. Essas palavras de Eckhart Tolle, um dos grandes pensadores odiernos, ressoam como um convite à reflexão em um mundo acelerado, onde o ciclo de nascimento e morte parece ditar o ritmo dessa nossa existência. Mas o que significa afirmar que a vida é eterna em meio a uma realidade marcada por prazos, perdas e renovações constantes? Essa perspectiva ecoa o pensamento de Heráclito, o filósofo grego que há mais de 2000 anos declarou: tudo flui, nada permanece. Para Heráclito, a existência é um rio em constante movimento. Nascimentos e mortes são apenas ondulações na superfície, mas o fluxo da vida permanece eterno. Hoje, o mundo onde a tecnologia nos permite prolongar a existência física e até simular a imortalidade digital, a vida de Tolle e Heráclito ganha nova urgência. Será que estamos tão obcecados em evitar a morte que esquecemos de viver a vida em sua essência? No entanto, essa eternidade da vida não é um conceito fácil de abraçar. Vivemos em uma era de ansiedade, onde o fim, seja de um relacionamento, de um emprego ou do planeta como o conhecemos, parece sempre à espreita. Aqui vale trazer à tona as palavras de Jean-Paul Sartre: o homem está condenado a ser livre. Para o existencialista francês, a vida é um espaço de possibilidades infinitas, mas também de responsabilidade. A morte, nesse sentido, não é o oposto da vida, mas um horizonte que dá contorno à nossa liberdade. Quando Tolle diz que o oposto da morte é o nascimento, ele nos convida a enxergar cada fim como um novo começo, uma ideia que ressoa com a angústia criativa de Sartre. Por outro lado, a filosofia oriental oferece um contraponto que enriquece essa discussão. Lao Tse, no Tao Te Ching, escreveu: o que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Essa metáfora nos lembra que a morte, como a entendemos, é uma ilusão de perspectiva. No taoísmo, a vida é um fluxo contínuo, uma dança de yin e yang, onde opostos se complementam, nunca se anulam. A vida de Tolle se alia a essa sabedoria milenar. A vida não termina, ela se transforma. Em um mundo onde a inteligência artificial e a biotecnologia desafiam os limites do natural, essa ideia ganha uma camada fascinante. Mas como viver essa eternidade no dia a dia? Aqui a filosofia prática de Epicuro entra em cena. O pensador grego dizia: a morte não é nada para nós, pois enquanto existimos, a morte não está presente. E quando a morte chega, nós não estamos mais. Epicuro nos ensina a focar no presente, no prazer simples de estar vivo, sem o peso do medo do fim. Combinado isso com Tolle, percebemos que a vida eterna é uma promessa futura, mas uma realidade agora, na respiração, no olhar, no instante. Em um mundo saturado de notificações, prazos e distrações, essa é uma revolução silenciosa. Parar, sentir e reconhecer que a vida não precisa de opostos para ser completa. Para fechar, vale lembrar Nietzsche, que assim falou, Zaratustra proclamou. Que em assim falou, Zaratustra proclamou,
Tudo vai e tudo volta. Eternamente gira a roda do ser. O eterno retorno nietzschiano, né, nos convida a amar a vida em sua totalidade, como seus nascimentos e mortes, como uma obra de arte sem fim. Tolê, com sua simplicidade profunda, nos aponta o mesmo caminho. A vida não tem oposto, porque ela é tudo o que há. Em um mundo que corre contra o tempo, essa é uma verdade libertadora e talvez o segredo para encontrar paz em meio ao caos. Que possamos, então, viver cada dia como um renascimento, sabendo que a eternidade já está aqui, pulsando em nós. Muito bem. Papai, mamãe, e todos vocês que estão nos vendo e ouvindo. Essa leitura, a mim, levou-me a uma reflexão bastante interessante e muito severa. Desde pequenino, eu aprendi assim, através do meu pai e da minha mãe. Não toque ali que você pode morrer. Falavam assim? Sim. Cuidado, se você... Enfim, a morte sempre esteve muito presente, mas não como uma coisa libertadora, e sim como uma coisa de escravidão. Coisa ruim. Uma coisa ruim, como se a morte fosse o pior dos elementos, quando, na verdade, a morte é como diz a leitura. Se existir vida, não existe morte. É lógico, gente. Então, o que a morte leva-nos? Leva a um senso de pertencimento. Ou seja, nós que estamos aqui nesse planeta, nós temos que entender pertencente a este planeta e amá-lo com uma velocidade plena, com todo amor, com todo respeito, com admiração e contemplação do tudo e todo. E não como um medo que a gente vive sobremaneira, que a morte é uma coisa extraordinariamente ruim. Não é. Como diz o Dr. Paulo Sakurai, nós precisamos gerir os nossos sentimentos. Opa! Paulo Sakurai é médico, né? Ele é um médico. E é preciso, gente, que estejamos presentes, na vida presente, porque a vida é um presente que nós recebemos de Deus. É um presente, concordo plenamente. Muito bem. E quando eu decidi vir para esse mundo, eu aprendi esta semana que a gente assina um contrato com a força maior, dizendo, olha, eu vou fazer isso, aquilo lá, e depois eu retorno com muito mais sabedoria. Gostei, um contrato assinado. Isso que é viver aqui, gente, é viver na plenitude. E você merece viver na plenitude. Ensine isso para o teu filho, para a tua filha, pai e mãe. Mais uma vez, obrigado, boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!